Beleza, pessoal? Tava saindo de casa aqui agora e tá dando uma chuvinha. E aí eu me lembrei de um fato. Há mais ou menos um ano a gente tava fazendo uma viagem, eu e minha esposa. Tava ali em Bento Gonçalves e tava com muita neblina na pista. E eu aqui na minha cidade não costuma ter neblina, não tinha muita experiência com a dirigir nessa situação. E o que eu percebi era que se eu colocasse a luz alta naquele momento, ficava mais difícil de enxergar. Com a neblina bem forte, eu tinha que, na verdade, colocar a luz baixa, andar mais devagar, andar com segurança, reduzir a velocidade. E não adiantava eu querer enxergar 200 metros na frente. Eu tinha que tentar enxergar 10, 15, 20 metros e andar com a velocidade coerente a meu campo, a minha visibilidade. Mas não adiantava eu dar luz alta, não resolvia o meu problema. E aí eu fiquei pensando que isso tem a ver também com as empresas. Tem alguns momentos que as empresas passam, cenários políticos, cenários econômicos, crises de saúde como essa que a gente está passando agora, que não adianta a gente estar tentando fazer um planejamento para daqui a 5 anos, 10 anos, nem um ano às vezes. A gente precisa tentar enxergar daqui a um mês. Precisa tentar colocar o farol de luz baixa e fazer um planejamento para o próximo mês, para daqui a 2 meses. Eu acho que é isso que a gente está passando agora. Eu acho que muita coisa vai mudar. Aí eu vou trazer aqui duas conversas que eu tive. Uma foi com um engenheiro e um arquiteta falando sobre o cenário do mercado imobiliário pós-pandemia. E a gente debateu muito lá que os hábitos dos consumidores devem mudar. Os valores, o que é valor agregado para um consumidor hoje é diferente do que era antes da pandemia. As casas precisam estar mais equipadas para home office. Home office vai ser uma tendência, dentre outras mudanças. Se o hábito do consumidor mudou, o seu cliente mudou. Então o seu produto precisa se adaptar. Não é você achar um cliente para o seu produto, é você criar um produto para o seu cliente. É diferente. E a outra conversa que eu tive era sobre dólar. Essas duas conversas, esses dois bate-papos estão aqui no canal. Uma é sobre cenário imobiliário pós-pandemia e a outra é sobre os impactos do dólar. Na verdade, ele foi 1 hora de bate-papo sobre dólar e o Magno, que é um especialista em finanças, abordou muita coisa relacionada a dólar, super interessante. E ele citou um case que aconteceu com ele. Ele já teve uma gelateria e a gelateria tinha muitos insumos que eram importados. Ou seja, que eram atrelados ao dólar. E ele, para se proteger do dólar, em algum momento de instabilidade política, eu acho que foi ali por volta de 2014, não tenho certeza, mas ele preferiu aumentar o estoque dele de um determinado produto para se proteger de uma possível disparada do dólar que consumiria a margem de lucro da empresa dele. E ele comentou que teve uma certa dificuldade porque o fato dele se estocar bastante em dólar fez com que ele se descapitalizasse, ou seja, que ele tivesse problemas de fluxo de caixa, problemas com capital de giro. E é o que acontece em muitas empresas. Inclusive eu fiz um vídeo aí sobre capital de giro, falando o básico de capital de giro. E aí o empresário que toma esse tipo de atitude e falta capital na empresa, capital para operacionalizar a empresa, ele tem que recorrer a um banco ou a um cheque especial, que é pior ainda. E aí a instituição financeira vai colocar juros altíssimos e acaba que fica muito difícil da empresa se manter pagando esses juros. Então a gente já discutiu anteriormente que a falta de capital de giro é um dos problemas mais comuns para empresas quebrarem. Inclusive, é mais comum do que a falta de lucro.
Segundo o Sebrae, em 2019, o número de empresas que quebraram por falta de capital de giro é 3 vezes maior do que o número de empresas que quebrou por falta de lucro. Então, eu fiquei depois dessa conversa com aquilo martelando na minha cabeça. E por mais que a gente tivesse conversado sobre capital de giro, eu pensei que não estava suficiente. E eu agora dirigindo, lembrei dessa história e voltei a pensar sobre isso. E assim que eu chegar em casa, eu vou criar uma planilha de cálculo do capital de giro. Na verdade, o capital de giro é o capital que você tem para girar a sua empresa. A minha planilha é o cálculo da sua necessidade de capital de giro. Você tem que ter daquilo ali para cima. Então, vou criar uma planilha super simples, super prática, objetiva. Vou apresentar ela para vocês e vou disponibilizar como eu sempre disponibilizo. Quem tiver interesse, vai colocar o seu e-mail aqui nos comentários e eu envio com o maior prazer. É isso, até daqui a pouco. Promessa é dívida. Então eu trago aqui para vocês a planilha. Antes de começar a apresentar a planilha para vocês, quero dizer o seguinte: o capital de giro, o cálculo da necessidade de capital de giro, ele tem que ser feito, você tem que estipular que vai ser feito a cada todo mês, ou a cada 3 meses, ou a cada quinzena. Mas você não pode fazer o cálculo do capital de giro e acabou-se. Na verdade, você tem que fazer isso aqui sempre. O ideal é que você tenha um gestor financeiro da sua empresa, ou você mesmo, e você faça esse cálculo todo dia. Como aqui é uma planilha automatizada, simplifica muito. Também já existem hoje muitos softwares que já fazem esse cálculo automático. Mas, para quem não tem acesso a esses softwares, eu disponibilizo essa planilha gratuitamente com o maior prazer. Então vamos lá. A primeira aba é a aba de estoque. Nessa aba você vai colocar, se não tiver estoque, a sua planilha for uma prestadora de serviço, você não preenche. Mas aqui eu coloquei, como eu tenho muita ligação com minha formação básica de engenharia civil, eu coloquei alguns materiais de construção civil, como se fosse um depósito, digamos assim. Mas aqui você vai colocar, se você for uma loja de vestuário, se você for uma gelateria, como eu comentei anteriormente, enfim, uma autopeças, você vai colocar o seu estoque. E se você for uma prestadora de serviço, também é necessário ter alguns insumos, mas talvez não seja tão relevante dentro do seu capital de giro. O importante é que você coloque a descrição dos seus itens, a quantidade de cada um dos insumos, o preço de compra desses insumos e o total já calcula automaticamente. E aqui embaixo você deve preencher a média de tempo que essa posição de estoque leva para ser toda consumida. Coloquei aqui 19 dias, é um exemplo fictício, só para a gente ver lá quanto é que vai dar o nosso capital de giro. E aí você vem para a segunda aba, a aba de contas a receber. O prazo médio com quem você faz as suas vendas. 40% das minhas vendas eu faço à vista. Coloquei o número de dias 1 aqui porque podia até colocar 0. E aqui ele já vai calcular uma média ponderada. 30% das minhas vendas eu faço com prazo de 30 dias. 20% com prazo de 60. E 10% das minhas vendas com prazo de 90 dias. E aqui eu posso colocar mais. Mas neste caso aqui, por exemplo, se eu colocar mais 10% das minhas vendas é com prazo de 120 dias. Ele já vai acusar um erro, porque o total de vendas aqui está dando superior a 100%. Então eu teria que colocar, por exemplo, 5 e 5. Aí ele aceita os 100%. Ok? Pagamentos. É muito parecido com o contas a receber. Então aqui é contas a pagar. É a porcentagem que você média que você tem de compromissos financeiros. 70% das minhas compras eu pago à vista. 20% das minhas compras eu pago com 30 dias. 7% das minhas compras eu pago com 60 dias. E 3% das minhas compras eu pago com 90 dias. Eu posso fazer também o seguinte. A média de todos os meus pagamentos, nesse caso aqui eu já tenho a resposta.
é 13,6 dias. Então poderia excluir isso daqui e colocar que 100% das minhas compras eu pago com em média 3,6 dias. Vai dar no mesmo. Ou 3,6, 14 dias. É a minha média de dias que eu tenho de compromisso, dos meus compromissos financeiros. A média dos meus fornecedores é essa. Então, a nossa quarta aba é uma aba de despesas fixas. É aqui onde eu vou relacionar todos os meus compromissos, que faça chuva ou faça sol, todo mês eu tenho que pagar. É aluguel, condomínio, funcionário, água, energia, dentre outros. Tenho que relacionar tudo que eu vendendo ou não vendendo, produzindo ou não produzindo, ele vai chegar o boleto no final do mês. Então, tenho a minha despesa mensal e eu tenho a minha despesa diária, trazendo isso para o valor dia. Com essas 4 abas 100% preenchidas, a minha planilha calcula a minha necessidade de capital de giro. Eu vou calcular o meu ciclo financeiro, que nada mais é do que a diferença entre os meus compromissos financeiros, os meus prazos de pagamento, menos as minhas contas a receber, os meus prazos médios de conta a receber. Vou multiplicar isso pelas despesas fixas diárias e somar a minha posição de estoque hoje. E aí eu tenho a minha necessidade de capital de giro. Quem quiser essa planilha, coloca um comentário aqui embaixo que eu envio para vocês. Antes de concluir o vídeo, como eu falei anteriormente, desses cenários incertos em que a gente está vivendo, essa questão aí da neblina que está diante do carro aí que a gente está conduzindo, o que é que você poderia fazer agora? Recebendo essa planilha, você vai preencher com os seus dados, só que você não tem certeza das suas contas a receber. Você pode vir aqui na segunda aba e o que antes para você, esse cenário aqui era o cenário normal, você vai ficar um tempo sem vender. Então você pode zerar aqui os seus recebimentos à vista. E pode ser que os seus prazos de pagamento dos seus clientes estejam postergados. Então vamos fazer um exemplo. Vou voltar aqui os 40% e vamos ver. Hoje a gente tem uma necessidade de capital de giro de 123 mil. Para esse exemplo, né? Então, supondo que a gente vai ficar com 10% de venda à vista, as vendas com 30 dias vão cair para 20%, 60 dias vão manter 20%, 90 dias vai subir para 30% e para 120 dias vai ficar com os 15 que faltam. 15 não, 20. Então, esse é o nosso novo cenário. Nossas contas a receber ficaram bem diferente do que era. A gente tinha uma média ponderada de 13 dias e diminuiu para 69 dias. Então, quanto é que vai ser o nossa nova necessidade de capital de giro? Aumentou para 149 mil reais. Então, eu sugiro e recomendo vocês fazerem isso com as suas empresas. Me coloco à disposição para ajudar. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.